infelizmente. É. E então, Dan, a gente estava doido para ter você aqui, tá? O Dan, o Dan, gente, vocês vão ver, ele sabe muito da dialética e ele tem um conhecimento assim em várias áreas. Isso é muito legal, né, Dan? O Dan antes era mais para psicanálise, então vocês vão ver que é muito legal assim a quantidade de referências que ele traz em aula e, né, o Dan parece, nossa, ele é muito especial, assim, ouvi uma aula dele, ele é profundo, né, sensível, e deixa eu apresentar formalmente. Não, antes disso, deixa eu contar. E aí, eu fiz parte da mesma equipe de consultoria que o Dan. Então, isso para mim foi um privilégio. Também eu me apaixonei pelas equipes de consultoria. A gente está tentando trazer muito disso para cá, para esse nosso projeto. A gente se cuida, sabe? Cuida um do outro. A gente está tentando, porque essa fase não está fácil para ninguém, né? E aí eu trouxe muito dos princípios. E o Dan, gente, ele é aquele cara que ele tá sempre, agora falando, eu tô lembrando da Kellen, né? A Kellen na nossa equipe, ela tá sempre brava com a gente, tipo assim, gente, nós não estamos fazendo DBT. Gente, volta, vamos olhar para isso. E o Dan, ele é muito assim, né? Na equipe, ele sempre trazia. E quando eu fui estudar a fundo as equipes, eu falei, nossa, o Dan tinha razão, né? Tudo que ele falava era aquilo mesmo. Então, aproveitem, tá? Deixa eu colocar aqui a formação do Dan. Ele é graduado em psicologia pela PUC São Paulo, tem especialização em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, formação em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech, tem mestrado em psicologia clínica pela PUC também, e atua como professor no Paradigma, tá? E hoje ele tem lá o INPBR, assim que fala, que é o Instituto de Psicoterapia Baseado em Evidências, onde ele atua em clínica. Fala, Dan. É isso aí. A gente já fala em PBE, mas qualquer coisa, tá bom. Então tá bom. Tem que aprender. Dan, então fica à vontade. Você já tá gravando, Gui? Gente, então, ó, obrigado por me receber. Assim, preciso dizer que depois da apresentação da Josi só tem como eu decepcionar, né? Porque, enfim, Josi, você nunca, tipo, elogia o cavalo antes da corrida, entendeu? É uma regra básica de marketing, assim. Não, eu fico até meio constrangido, gente. Não é uma coisa que você aceitar muito bem, assim, é elogio, especialmente vendo de pessoas que a gente admira, né? Mas, vambora. Qual que é o meu ponto aqui, gente? Eu trouxe uma palestra que é razoavelmente geral, porque eu pensei em trazer uma coisa aberta para que a gente possa ir conversando e balizando a nossa conversa para onde for importante para vocês. Tá? Então, a Josi me contou um pouco do projeto, mas eu confesso que a essa altura eu já não lembro dos detalhes, né? Porque não funciona tão bem isso aqui em cima. Então, vão me direcionando. Puta, não, a gente já teve essa discussão. Puta, a gente procurou outro lugar, tá bom? Então, só para vocês saberem, tá? Qual que é o meu plano A? E aí, planos a gente, vocês sabem, né, gente? É o que a gente faz para ver Deus dando risada, né? Meu plano A é o seguinte: uma aula que eu chamo de 3 princípios da DBT, com um exercício no final de como trabalhar. Então, qual que é a ideia? A gente pensar e discutir a nossa habilidade de transitar entre um princípio e outro da DBT, tá? Entre aceitação, mudança e dialética. Como é que a gente faz para se tornar mais proficiente nessa dança? Porque se vocês já viram o roleplay dos caras, dos grandes, assim, vai? A Marcha, a Kelly Corner, o Fruzete. Vocês já viram esse pessoal atendendo em roleplay ou caso de verdade filmado? Vocês vão ver que o que esses caras fazem, que é bastante especial, acho que são 2 coisas. A primeira é essa. Na verdade, uma coisa só, tá? Que pode se dividir em mais um subitem. Mas eles estão sempre muito atentos a essa mudança e esse fluxo. É fluido, né? Ele não passa tempo demais insistindo na ovelha errada, sabe? O que faz com que, putz,
ele esteja ali, conectado com o paciente, assim, o tempo inteiro, né? E treinando habilidades, né? Assim, acho que o que diferencia esses caras do que o que eu tinha visto antes de conhecer a DBT é que eles estão se colocando sempre na posição de como é que eu coloco essa interação num lugar onde a gente treine repertório. Muito mais do que conversar sobre a vida e o passado, putz, como é que mesmo nessa conversa a gente usa essa conversa para que a gente treine alguma coisa nova, para que a gente aprenda a fazer de um jeito novo. Então, se eu fosse dizer assim, putz, na prática do DBT, qual que é o centro para mim? O centro é a aprendizagem. Putz, aprendizagem de como eu regulo a emoção, aprendizagem de mindfulness, aprendizagem de efetividade interpessoal e tudo isso. Mas é sempre centrado em aprendizagem. Tudo bem? Faz sentido para vocês, gente? Alguém tem uma visão muito diferente? Tá bom. Então, vamos lá. E eu separei um pedaço no meio que, se a gente quiser falar sobre os efeitos de estar online nisso, tá bom? Então, aí na hora a gente vê se a gente faz o detour ou não. Tá bom? Mas já vou dar uma dica para quem fala inglês, tem um post de blog, então não é nada difícil, no site do Behavior Tech, então, né, no site do Instituto da Marsha Linehan, falando sobre como adaptar treino de habilidades para online. Então, sei lá, não dá 2 páginas, gente, mas é alguma coisa que quem tiver aí fazendo treino de habilidade online, vale a pena dar uma olhada, tá? Eu vou me focar um pouquinho mais na terapia individual, porque acho que a gente falar de terapia individual em DBT, a gente fala de boas práticas clínicas, independente de se eu estou fazendo uma DBT standard ou se eu estou fazendo só DBT, ou só, né, um outro tipo de terapia. Bacana. Tudo bem? Alguma coisa diferente que vocês gostariam? E sentem que cabe mais ou menos nessa proposta? Não, tá bom. É por aí que a gente está pensando. Tá bom. Então vamos lá. Apresentar tela inteira. Vocês estão vendo meus slides? Então, espera aí que eu decidi que eu vou trocar. Desculpa, gente. Tá aparecendo, Dan. Não, assim, eu vou trocar o computador em que eu vou fazer a apresentação. Ah, tá. Porque eu acho que eu prefiro olhar vocês e olhar para o lado para ver o slide do que olhar o slide e olhar de lado para ver vocês. Me dá 2 segundos, gente. Desculpa. Gente, quem puder ficar com a câmera aberta, para quem tá falando, é melhor. Eu sempre falo isso, eu sei, mas Mas é melhor mesmo, gente. não se compara, né? Pronto. Deixa eu mudar aqui. Apresentar agora. A tela inteira. Compartilhar. Estão vendo? Vai dar certo. Tá saindo aqui. Tá saindo sim. Aí. Beleza, então deixa eu voltar para cá. Maravilha, gente. Então, aceitação, mudança e dialética na prática da DBT. E antes de responder essa pergunta, o que acontece quando a gente fixa apenas um polo, eu vou contar, e talvez você já tenha ouvido, tá, gente, mas é a historinha da DBT. Só porque eu acho que ela é uma história que ajuda a contextualizar, né? Nada nasce no vazio. Então, de novo, gente, quem lê inglês, ano passado saiu a autobiografia da Marsha, que conta em detalhes essa história. Não é o livro mais bem escrito do mundo, mas enfim, é uma leitura gostosa. Então, basicamente, gente, o que acontece? A Marsha lá, com 16 anos, tem a crise dela, ela vai internada e passa por N atendimentos que ela não tem... não, tá certo, desculpa. Ela não tem nem tantas críticas quanto eu achei que ela tivesse os atendimentos, mas que, essencialmente, o atendimento proposto não consegue ajudar ela.
ela vai piorando, 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 e a perspectiva dela é, putz, vou sair daqui. Eu vou fazer com que tirar as outras pessoas. E, enfim, e uma coisa interessante, gente, que eu descobri no livro, não sabia, mas a melhor amiga dela da internação também se tornou psicóloga e também escreveu livros sobre meditação e aceitação. Uma pessoa importante também, assim, eu não sabia, eu confesso que agora nesse momento eu esqueci o nome, acho que é Tara Birch, mas uma pessoa também importante nessa área e de formas independentes, né? Então alguma coisa ali daquele contato talvez buscasse para isso. E aí, enfim, ela vai estudando psicologia, vai se apaixonando pela maneira mais pragmática de estudar do behaviorismo e passa o tempo inteiro estudando comportamento de autolesão e suicídio. Ela não estudou outra coisa na vida acadêmica dela depois que ela foi internada. 100% dos trabalhos dela foram sobre uma coisa ou outra. E, de novo, né, como você vê que gente genial, gente, elas têm um pouquinho mais de obsessão do que a média, né? Se, né, não passa uma semana, essa semana eu decidi que eu gosto de pássaros, né? E aí semana que vem é videogame, né? Passou a vida inteira se aprofundando nisso, né, e atendendo esses pacientes. E aí, a parte que eu quero contar da história, né, que eu estou apressando loucamente, é que ela finalmente consegue uma autorização para fazer o pós-doc dela e começar a estudar de forma mais sistematizada o que ela estava propondo, que basicamente era, eu vou fazer terapia comportamental para pacientes suicidas. Até então, ninguém tinha tido a coragem de fazer, né? Quem cuidava eram os psiquiatras de orientação psicanalítica nos Estados Unidos, essencialmente. E na hora que ela vai fazer o protocolo, né, ela muda um pouco o que ela vinha fazendo escondido de todo mundo e vai tentar fazer mais protocolado. E dá bastante errado. Então ela vai lá e fica falando para os caras, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, tal, 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 seguindo ali os preceitos do que se defendia em terapia comportamental na década de 80. E os resultados não são legais. Tá? Você basicamente tem muito abandono de tratamento, os pacientes não se sentem compreendidos, etc. E aí, enfim, nessa época ela também está começando a aceitar a paixão dela pelo budismo. Na segunda tentativa ela fala assim, vamos para o outro lado. Vamos fazer práticas de aceitação baseadas no budismo de forma radical. Então, né, sem críticas, sem planos, vamos trabalhar a aceitação de forma heavy metal, assim. E as pessoas adoravam a psicoterapia com um pequeno detalhe, elas continuaram piorando, mais até do que antes, né? Porque se você está no inferno e só aceitar que você está no inferno sem ninguém para te ajudar a sair, é uma mensagem que fica bastante ambígua, gente. Porque ninguém quer viver no inferno. E aí, né, de novo, ela volta atrás e começa, então, a incorporar as duas coisas. E o que eu gosto é que ela tá lá tentando incorporar as duas coisas, pegando coisas de psicoterapias paradoxais, né, usando os paradoxos budistas, usando humor, usando coisas que tipicamente em pesquisa em psicologia, né, já existia em psicoterapia, mas em pesquisa em psicologia, medindo resultados, tendia a ficar de fora. E uma das alunas dela, né, tá assistindo os vídeos dela, participando das discussões e tal, é casada com um professor assistente de filosofia dialética. E ela chega em casa e conta o que a Marcia tá fazendo. Puta, ela faz isso, aí depois ela vai para lá, ela fica equilibrando sempre as duas coisas. E o cara fala assim, olha, tem uma notícia para dar para vocês, assim, isso já tem nome. Marcia ali não inventou essa ideia de dois polos conviverem. Isso é uma das tradições mais antigas em filosofia. Você está falando de uma prática dialética. E aí essa aluna chega toda empolgada e fala para a Marcia fala assim, nossa, nunca tinha me dado conta. E aí passa a estudar a filosofia dialética e a incorporar essa ideia de que eu tenho aceitação e mudança ao mesmo tempo. E que eu tenho as duas coisas. Quando eu tenho as duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho dialética. Então, né, a DBT se torna o D, né, a dialética, nesse momento, né, via serendipidade. Alguém vem e fala assim, olha, isso aqui é o que você está fazendo, isso vai incorporando. Mas por que eu estou contando essa história toda? Porque a gente tem nessa história um exemplo, uma anedota
do que acontece com a gente, com os nossos pacientes, com desregulação emocional, quando a gente fica excessivamente em um lado. Aí eu tenho certeza que todo mundo tem experiência de ter ficado preso em pelo menos um dos polos. Né? A paciente que passou a amar a gente e a gente começou a ficar exausto, porque ela continuava em crise todas as madrugadas e ligando pra gente, mas ela amava a gente, ela não queria nunca sair da terapia. Provavelmente eu estou exagerando na aceitação. Ou o outro paciente que eu acho que ele está mudando num ritmo ótimo e as coisas estão dando certo e eu não me dou conta, ele vai embora. Putz, porque eu parei de olhar para ele enquanto alguém que podia ser aceito pelo que é. E fiquei no precisa fazer melhor, precisa fazer melhor, precisa fazer melhor. Então a ideia aqui é a gente pensar em como é que a gente treina equilibrar as duas coisas. Tudo bem? E aí, ó, pro pessoal que já deu ou tá dando um treino de habilidade, vocês vão saber que lá, uma das sugestões pro primeiro encontro do treino de habilidade é discutir os pressupostos da DBT. E os dois primeiros eu acho que vale a gente... Eu não trouxe por escrito, tá? Então eu vou falar meio de cabeça, que vale a pena a gente falar porque eu acho que é o centro disso. Então, o primeiro pressuposto da DBT é todo mundo está fazendo o melhor que pode. O tempo inteiro. Né? Putz, quem tiver agora no celular, enquanto está assistindo aula, ou né, quem é mais malandro com uma janela do computador aberta, né, dá até para disfarçar, né? Você fica aqui olhando para a tela enquanto você está lendo mais uma notícia na UOL e se perguntando o que eu estou fazendo com a minha vida. Você também está fazendo o melhor que você pode. Mesmo nesse momento. E o que eu acho que é uma coisa que, para quem se acostumou a DBT, vira um clichê, quem nunca ouviu falar de DBT, é surpreendente. Para a maior parte dos pacientes é surpreendente. Que você comece dizendo para ele, sabe como está tudo errado? Isso é o melhor que você pode. E acho que essa afirmação funciona muito melhor quando a gente acrescenta a segunda. Que é, a gente precisa fazer mais e melhor. Para mim, esse é o princípio da DBT em 30 segundos. Tá todo mundo fazendo o melhor que pode e todo mundo quer e precisa fazer melhor. Ninguém vem para terapia porque não quer fazer melhor. Quer e precisa. E pode. Então, de novo, são coisas que, de um ponto de vista estritamente lógico, são contraditórias, né? Se eu estou sempre fazendo o melhor que posso, por que eu preciso fazer melhor? Tecnicamente, né? Se eu for um lógico, eu vou dizer, não, isso é sempre o melhor que eu posso. Basta eu só fazer o que eu estou fazendo, porque é sempre o melhor. Agora, do ponto de vista de uma lógica dialética, a gente vai sustentar as duas coisas opostas ao mesmo tempo. Sim, eu estou fazendo o melhor que posso. E eu preciso e quero fazer melhor. Porque não é só posso. Preciso, quero e posso. Tudo bem? Alguém tem incômodo com tanto essa posição de falar coisas contraditórias quanto com as ideias em si, qualquer um dos polos? Ou já está todo mundo vendido? Todo mundo vendido. Vocês são fáceis. Então, ó, retomando... Com a pandemia, então, ou a gente cede ou a gente enlouquece. Ó, Renata, mas eu acho que é sempre isso, né? Tem um livrinho do Kelly Wilson, tá? Um autor da ACT, que o livro é bom, não é excelente, mas o título eu acho fantástico. O livro é bom. Não é meu livro predileto dele, mas o livro é bom. Que é As Coisas Vão Ficar Piores. É um livro para ansiosos, né? E o título do livro de autoajuda é As Coisas Vão Dar Terrivelmente Errado, desculpa. Porque essa é sempre a verdade. O ponto só é que vai dar errado de um jeito que a gente não prevê, sabe? Esse é o problema. Eu acho que era verdade antes, só ficou mais óbvio agora, né? Putz, ó, ou você aceita que são duas coisas ao mesmo tempo, ou, putz, você não vai sobreviver a semana, né? Em paz, pelo menos. Meu pai tinha um ditado que era assim, que ele falava pra gente, começa assim, depois piora.
Então, é bem isso, né? Sempre existe essa possibilidade, a gente tem que estar preparado para essas adaptações, né? Para o que vai acontecer para frente. Eu gosto tem uma coisa que o Reis fala, quando ele vai trabalhar a aceitação, que ele fala assim, ó, eu te garanto, tá garantido, gente. Eu acho que é bastante DBT, tá? Por isso que eu tô falando. Eu te garanto que a gente vai trabalhar a aceitação e vai acontecer uma das duas coisas aqui. Ou isso que você tá sentindo vai melhorar, você vai se sentir bem melhor. Te garanto, isso é uma possibilidade. Ou vai piorar. Uma das duas. Eu não sei te dizer qual ainda, mas é uma das duas. Se a gente trabalhar a aceitação, vai acontecer uma dessas duas coisas com as suas sensações. E, gente, eu acho que isso é tão mindfulness poder falar desse jeito. Porque esse cara, pode ser que piore, pode ser que melhore, esse não é nosso objetivo. Fazer você se sentir melhor segundo a segundo. Nosso objetivo é te colocar num lugar onde você pode olhar para isso sem se destruir. Faz sentido, gente? A Josi falou que eu trago coisas de fora, tal, né? Na verdade, gente, eu tenho uma propensão a ranting. Eu não sei, não tem a expressão em português, mas que é tipo pegar alguma coisa e começar discursos inflamados, pouco conectados com o que eu tô falando. Então, se eu estiver fazendo em excesso, alguém liga o microfone e fala assim, Dan, volta pra terra aqui, por favor, a gente só tem 2 horas. Então, ó, retomando só o que a gente estava falando, a ideia de que validação pode gerar desesperança. Bem, então, é isso, né? Se a pessoa está se afogando e eu falo, puta, é muito ruim tá se afogando, né? É terrível, não dá para respirar e tal. Tem uma hora que, assim, cara, tá bom, mas eu não tô respirando. E apenas mudança gera a sensação de invalidação. Né? Quantos dos nossos pacientes não estão em terapia justamente porque estão se sentindo isolados do mundo? O que é se a terapia for mais um lugar de pessoas dizendo, ó, você precisa mudar. Esse jeito que você faz aí tá errado. E aí o ponto é que qualquer uma dessas coisas sozinho é um problema. E aí, fala assim, bom, fácil então, né? O que eu faço com saber essas duas coisas? Muito tranquilo. Eu pego todas essas técnicas de aceitação da DBT, eu pego todas as técnicas de mudança, eu sei todas, e eu faço, sei lá, meio a meio na sessão, né? Afinal de contas, é só olhar para o meu paciente. Computador errado. São 85 estratégias, mais ou menos, cerca de 100 habilidades, e é tranquilo, eu levo isso tudo para a sessão. E tranquilo, né, gente? Fácil estar atento ao meu cliente, se eu estou ali com 185 possibilidades do que eu posso fazer. Né? Tranquilo. Quem não consegue, né? E bom, enfim, se algum de vocês conseguem, gente, putz, parabéns. Eu não tenho essa capacidade cognitiva toda aí, não. E a ideia, então, é assim, putz, como é que eu facilito? Porque é óbvio que eu preciso, me ajuda muito conhecer tudo isso, né? E ter um repertório. Mas eu duvido, e agora eu vou talvez me denunciar mais do que qualquer coisa, mas eu duvido que mesmo o terapeuta mais eficaz de DBT usa as 100 habilidades com cada paciente ou com todos os pacientes. Eu aposto que a maior parte tem as suas 30 preferidas ali. Sabe o cara muito bom e a gente que é mais normalzinho tem as nossas 10? E o ponto é que ali com o nosso cliente, no momento a momento, se a gente precisar equilibrar tudo isso, a gente vai ficar com essa sensação. Sabe? Bom, eu preciso equilibrar tudo isso, eu tô um puta vento no alto do mundo, e se eu cair, o paciente morre. Enfim, não acho que é onde eu me sentiria mais propenso a atender e mais hábil. Então a ideia da DBT é que vamos simplificar isso. Simplificar isso pensando num ritmo que varia entre 3 princípios só. Eu vou estar ali com o meu paciente e eu vou estar procurando se está na hora de aceitação, está na hora de mudança ou está na hora de dialética. Só isso. É só isso que eu preciso encontrar. A cada segundo com o meu cliente, se eu puder encontrar isso, eu tenho sempre uma possibilidade nova. E a ideia é, o que vai me dizer se eu estou no lugar certo? E, gente, a resposta é ao mesmo tempo muito simples e impossível. Porque o que vai me dizer é movimento. É uma dança. E se é uma dança, o passo certo é o passo que eu consigo dar com o meu parceiro para que haja movimento. Para que a gente não fique preso na mesma história. É difícil pensar em um dançarino profissional que dá sempre o mesmo passo para o lado. Alguma hora o salão acaba.
Então, essa é a ideia, né? Se eu vou procurar ali no contato com o meu paciente, o que me permite dançar. Só um pequeno comentário, gente. Que eu já falei, mas eu vou repetir. DBT não é uma talk therapy. Se eu estou fazendo DBT com os meus pacientes e tudo que a gente faz é falar sobre os problemas e falar sobre o que deveria fazer, eu não estou fazendo DBT. Eu estou falando de DBT. Que é bom, para muita gente ajuda, mas para o paciente de DBT típico, o paciente com desregulação emocional severa, frequentemente não é suficiente. Então, a minha pergunta para vocês, gente, e aqui especialmente online, tá? Que eu acho que a gente tende a fazer menos ainda, é quantas vezes, ou com quantos pacientes você atendeu no último mês, você não fez nenhum roleplay? Você não treinou nenhuma habilidade com ele durante a sessão? Você não desenhou a análise funcional com ele? Ó, e repara que, por que eu tô falando de desenhar a análise funcional? Eu não sei qual é a origem, né, teórica de você, mas eu sei que analistas do comportamento, por exemplo, e psicanalistas, acho que é verdade para todo mundo, tá? São muito bons em fazer hipóteses e análises encobertas enquanto estão atendendo. E repara que, gente, isso é metade da função de fazer uma análise funcional, pelo menos para DBT. O que a DBT acredita sobre a análise funcional? O que eu preciso dar é a capacidade do meu cliente de controlar o próprio comportamento. E a análise funcional é uma das ferramentas para permitir isso, né? Se eu sei quais são as variáveis que interferem no meu comportamento, quais são os elos das minhas cadeias de respostas que me prejudicam, putz, aí sim eu posso ensaiar uma coisa diferente. Então, se eu faço a minha análise funcional sobre o meu cliente em silêncio, eu estou perdendo metade da minha oportunidade, que é ensinar para esse cara a fazer. Porque isso sim ajuda ele a controlar o comportamento depois. Muito mais do que eu ter ideias brilhantes que ninguém fica sabendo. Ó, e posso fazer uma confissão minha, pessoal, assim? Qual é a minha dificuldade com Ô, Dan, você tirou bem na hora que você ia fazer a confissão o som. Volta o som aí. Ato falho. Ato falho. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês, porque eu desliguei o microfone e o computador é burro. Estamos ouvindo. Ficou mais Bom, baixo. eu estou ouvindo vocês de novo. Tá Agora bom tá agora? Tá, agora tá. Eu esbarrei, gente. Eu fui falar com a mão, esbarrei no cabo, tá com mau contato, desculpa. Não, foi ato falho. Você ia fazer uma confissão e, na verdade, você não queria pois fazer. Então eu não vou fazer, gente. Vamos embora. Ah, não, faz. Ah! Não, tô brincando. Não, eu vou falar assim, ó, qual é a minha questão, às vezes, com supervisão. Vê se vocês já tiveram essa experiência. Você vai lá e você escolhe o seu supervisor. E aí é um cara brilhante, em geral, um cara, uma mulher brilhante, né? As minhas foram mulheres brilhantes várias vezes. E aí você conta o paciente e ela vira e dá uma análise brilhante. Aí você fala assim, beleza, eu tenho agora a minha análise brilhante. Basta eu chegar lá e fazer as coisas com a minha análise brilhante. E aí o maldito do paciente não colabora, sabe? Ele traz outras coisas, ele faz outras coisas. E ele não aceita o que você trouxe preparadinho. Vocês já passaram por isso? Né? O cara vira e fala um negócio brilhante a partir do que você falou, né? E a gente esquece esse pequeno detalhe, né? Foi a partir do que você falou, não foi a partir do paciente, né? Ó, se alguém já fez supervisão a partir de vídeo de atendimento? Gente, recomendação para a vida, viu? Ó, porque vamos lá, né? Se gravar atendendo? Se gravar atendendo e levar isso para um grupo para debater o que está sendo feito. Né? Obviamente precisa ser um grupo que você confia muito, ou uma pessoa que você confia muito, mas é ao mesmo tempo muito pior e não tão ruim quanto vocês imaginam. Tá? É pior porque, sabe como, eu não sei vocês, gente, mas às vezes eu acho que eu fui bem na sessão, sabe? Eu fui esperto, eu tive boas sacadas. Aí você olha a cara do paciente quando você tá tendo boas sacadas e tal, e você acha que você tá mandando mó bem, e ele tá tipo assim, e super não é esse pedaço importante pra ele, sabe? E você falou várias coisas, tipo, super esquisitas e não tão boas assim, porque, putz, uma hora falando é tempo pra caramba de conversa, ninguém mandou tão bem assim, 50 minutos, todos os 50 minutos de conversa. E ao mesmo tempo você vê, cara, como tem coisas mais legais do que você tinha imaginado, como tem às vezes de conexão com o seu paciente, você não tinha percebido. Como, putz, tem momentos onde você está presente e o paciente está, putz, à vontade. E
E de novo, assim, ó, quebra a gente da ideia de que a gente sabe falar o que a gente faz. A gente não sabe. O problema de supervisão, como a gente costuma fazer, é que parte desse pressuposto, né? De que a gente sabe descrever o que a gente fez. Mas, ó, a gente transforma 50 minutos de sessão em 2 páginas de Word? Gente, 2 páginas de Word não dá 5 minutos de sessão. Excelentes, 8 minutos. E, de novo, é importante saber sintetizar, tá? Não tô falando agora, então, precisa ser um roteiro de um filme de 50 minutos. Não é isso. Mas, putz, tem já uma seleção, por essência. E, de novo, a gente faz a nossa melhora a partir da nossa seleção. E aí, eu não sei se aconteceu já com vocês em grupos de supervisão, mas frequentemente o que tem várias pessoas que aprendem eu vou falar o que meu supervisor quer ouvir. Sem mentir. Não precisa mentir. Né? Mas, putz, eu vou começar a pescar os pedaços ali do que aconteceu que encaixam no que precisa ser ouvido. E aí, é uma perda de oportunidade. Então, a ideia de DBT não é uma talk therapy, e vale a pena a gente se ver assistindo para fazer só essa pergunta. Eu estou falando para o meu paciente, ou eu estou lá com ele treinando o que precisa ser treinado. São perspectivas muito diferentes. Então, por exemplo, eu fiz análises funcionais com o meu cliente, eu preciso saber, depois de 1 mês que eu estou fazendo isso com ele precisa estar muito bom em fazer as próprias análises funcionais dele. De me trazer por escrito, pronto, ó, quero isso aqui. Porque esse é o repertório que ele leva para fora da terapia. Senão, a terapia vai tender a funcionar enquanto ela está operando. E a nossa ideia é de que a gente trabalha para que o paciente não precise mais da gente. Tudo bem? E aí, o que... Parou, Dan. Parou o microfone. Eu esbarrei de novo, gente. Peraí, deixa eu arrumar o carro. Pronto. Deve ter voltado. Eu joguei um pouco mais para longe, gente, porque eu tô com o cabo com mau contato. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora tá bom. Agora tá bom. Ó, a Renata falou, na UEL eu não tive a oportunidade de gravar, mas fizemos em sala espelho, então me deu para ver muita coisa. Eu acho sala espelho genial também, gente. Mas, confesso, ainda acho gravação melhor. Porque gravação você pode ver também, né? Na sala espelho você tem mais um recorte. É que nem sempre a gente tem esse recurso disponível, né? Ou Renata, hoje em dia você põe seu celular ali e grava, pô. Agora dá, hein, Rê? Agora dá. Agora dá, mas o cliente também aceitar, então, assim, os roleplays, né, essas coisas assim, que o professor pode fazer com uma outra pessoa para ensinar o aluno, tal, eu acho legal, a gente já conseguiu fazer isso. Não com gravação, mas nem sempre, pelo menos os clientes que a gente até queria, pela temática, até mesmo pelo desempenho, né, para servir meio que de modelo, ali a gente não conseguiu, não. Mas também não foram tantas tentativas, viu, Dani? Acho que não houve esse propósito, mas realmente é bem legal. E eu estou falando aqui porque eu sei que vocês estão fazendo um projeto de atendimento voluntário. Então, nesses contextos, às vezes, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, no DBT Lab, que eu trabalhei junto com a Josi, uma das prerrogativas do atendimento que a pessoa estava recebendo era que fosse gravada ou filmada. Então, por um tempo ali, a gente teve um grupo que filmava e observava, né? Então, eu acho que entra nesses negócios, assim, é difícil mesmo, né? Chegar pro meu paciente que está me pagando ali a meia hora e falar assim, putz, eu quero filmar a gente para depois eu ficar assistindo para outra pessoa, né? Putz, acho que é justo que o paciente fale assim, cara, assim, menos, né? Gostaria de um pouco mais da minha privacidade. Mas acho que nesses lugares onde a gente está em projetos ou em projetos de aprendizagem, né, em clínica, escola, o que for, é um recurso que a gente usa menos do que deveria. E só para falar, gente, assim, desculpa sair do tema, assim, mas eu tive uma conversa com uma mulher da USP Ribeirão que fez doutorado e pós-doc em supervisão baseada em evidências. Então, basicamente, assim, que a gente tem que produzir evidências de que a supervisão
melhorou o resultado dos pacientes do supervisionando, né? E, basicamente, gente, a coisa mais central em supervisão baseada em evidência é a análise de vídeo de sessão. Tá? Então, assim, né? É minha impressão, mas não é só isso, assim. O pessoal que está estudando isso tem chegado a essas conclusões. Então, eu concordo 100%, Renata, não é simples, porque tem que quebrar um monte de barreiras, acho que tanto no paciente quanto na gente. Tá? Eu não sei você, gente, mas assim, se alguém me falar assim, Dan, então beleza, próxima sessão sua, todo mundo vai assistir. Eu vou arranjar uma desculpa. Ela não vai ser nem muito boa, mas eu vou arranjar. Mas, lembrando, né, a gente tá aqui, a gente tá, putz, né, na sexta de manhã, trocando ideia, porque a gente tá falando assim, puta, eu quero me tornar melhor nisso. E a nossa profissão é uma profissão que é muito difícil ficar bom. Ó, posso dar última, juro, eu já volto pra DBT. A gente tem boas evidências em pesquisa que, Nione, eu vou te pegar como exemplo, tá? De que uma pessoa que tem a experiência da Nione não é necessariamente melhor do que alguém que tem... Quem aqui é recém-formado? Com certeza. Alguém é recém-formado ou se formou há menos de 5 anos, vai? Elisa, Tá bom. a Maria. A Maria. A gente tem boas evidências de que pessoas com a experiência da Nione não são, em média, que não tô falando da Nione, tá? Lógico que não, mas não são, em médias, têm resultados melhores do que pessoas com a experiência da Maria. Cara, o que isso quer dizer? A pessoa passou anos fazendo isso todos os dias da vida e não fica melhor. A nossa profissão é uma profissão muito difícil de se tornar melhor, porque o ambiente onde a gente treina, que é com o nosso paciente, não é um ambiente generoso. A melhora do paciente está fora da nossa interação, está muito distal. A gente sabe, gente, reforço do nosso está distante, que nem acontece na minha frente. Eu não fico sensível a isso. Baixa. Tudo bem? Eu concordo com você, Dan, muito, muito. Eu sou muito observadora, então eu vejo até pessoas para quem eu dei aula, ex-alunos, né? Pessoas que já trabalharam comigo como monitoria, supervisão, que eu fico observando o comportamento profissional, está excelente, está, assim, muito bom, né? E esse parâmetro, para mim, inclusive, é um parâmetro que eu gosto, eu admiro, e, ao mesmo tempo, eu acho que vai acontecer sempre. Na nossa área, com certeza. Ah, não, Nione. Muito legal. Não me fala isso, não. A gente vai dar Vai. um jeito disso não acontecer mais. Gente, a gente precisa estar melhor daqui a 10 anos do que a gente está hoje. Ah, sim, lógico. É necessário que a gente consiga dar um jeito de acontecer. Mas, ó, até hoje, putz, a psicoterapia começou com Freud, né? Final do século XIX. Não é mais tão jovem assim. A gente fala assim, é jovem. Então, a gente tem 130 anos já. Não é mais tão jovem assim. Né? E a gente ainda não descobriu como é que a gente faz profissionais melhores. A gente melhorou muito em psicoterapias. A gente não descobriu como é que a gente faz que profissionais sejam melhores. Putz, a gente precisa... Eu acho, tá, gente? Aqui é a minha visão. Um dos pontos centrais no que a gente precisa pensar em psicoterapia é como é que a gente faz profissionais melhores. Vocês já ouviram falar nos super shrinks? É uma área de pesquisa, gente, em psicoterapia, que tem alguns terapeutas, não geralmente selecionados por abordagem, assim, apesar de terem abordagens melhores que as outras, tá? Não dá para prever o comportamento do terapeuta, que eles têm taxas de... Então, a taxa média de eficácia de um tratamento de psicologia é cerca de 60%, tá? Então, quer dizer que cada 10 pacientes que chegarem na tua mão, o típico é que 6 vão ficar bem, 4 vão ficar iguais, ou piores. Uhum. E a gente tem alguns terapeutas que ninguém sabe direito o que eles estão fazendo, que a taxa é 85%, 90%. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. E a gente precisa poder levar isso a sério, porque, putz, cara, eles estão fazendo alguma coisa. Pode ser, putz, viés de amostra, tá? Tem várias hipóteses estatísticas, tá? Pode ser que, tipicamente, a gente não acompanhe esses caras durante 10 anos, né? Tipo, por um ano. Pode ser que eles tenham um viés de amostra e tal. Mas pode ser que não. Pode ser que tenham pessoas fazendo coisas diferentes e a gente precisa aprender o que essas pessoas estão fazendo. E aí o que esse pessoal tem dito é, a gente precisa começar a olhar o que está acontecendo dentro da sala. Dia a dia.
né? Para ver, putz, o que umas pessoas estão fazendo e outras pessoas estão fazendo. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem evidências de que terapeutas melhoram. Eu acredito sim que esse é um caminho bem promissor. Agora, essa diferença, ou hoje já constatar isso, eu acabo pensando que aconteceu um processo natural, que não foi algo que foi avaliado, não foi quantificado, não foi nada, e está nesse nível agora. Eu acho que esse caminho é promissor, mas Né? Então, vamos realmente ter está que ver até onde acontecendo. ele vai, né? Exato. Ó, e aí a segunda dificuldade é como é que a gente faz isso no atendimento online. E vocês já tiveram alguma discussão sobre as dificuldades específicas do atendimento online? Vocês querem ir para isso ou voltar para DBT? Vamos um pouquinho aí, sim, Dan. Acho que seria bem interessante, porque tudo está sendo tudo online, né? Eu trouxe, gente, uma apresentaçãozinha rapidinha, tá? 5 minutos, para falar. Aqui. Não, eu tô no. Ele foi mexer no computador que não era para mexer, né? Ele está falando, ele não está ouvindo. Ele está sem microfone. Dan, tá, Não, acho que ele ainda está arrumando, Ni. Ele vai passar alguma coisa. é verdade. Estão me ouvindo? Faz um assim se estiverem me ouvindo, por favor. Obrigado. Tá bom? Então, se vocês têm, às vezes atendiam 4 pacientes seguidos e conseguiam levar isso numa boa, provavelmente vocês estão vendo que online é mais difícil. Você sai mais cansada, com mais dor de cabeça e tal. E já tem um nome isso, tá? Chama fadiga do Zoom, o apelido que eles deram em pesquisa, tá? E acontece por algumas razões que eu acho que se tornam particularmente importantes na nossa profissão. É a nossa própria presença. Tá? Tem algumas evidências de que... E precisa ter, né? Eu preciso saber se eu tô falando, né? Se vocês estão me vendo e tal. Coisa que a gente não precisa se preocupar na vida real. Na vida aqui com o Zoom a gente precisa se preocupar. Não é, putz, ó, eu já vi que eu tô só... O queixo estava só o nariz para cima. Eu preciso estar que meu paciente me veja inteiro. Né? Então, tem várias pesquisas que mostram que quando a gente está em Zoom, a gente acaba olhando para a gente mesmo. Esse movimento, começa a dar feedback de o que a gente deveria estar fazendo de maneira que provavelmente não é proveitosa, né? Você perdeu o cabelo, ou você muda a postura, ou você fala com um novo tom de voz, ou coisas desse tipo que vai me retirando ali do que eu estou fazendo e passa a ser uma fonte de feedback, de reforço, que não é habitual no meu aprendizado de como me comportar. É a minha própria imagem. E isso faz com que fique mais difícil, tá? Porque se eu tenho mais uma fonte de reforçamento que ainda é mais arbitrária e que vai me manter com um SD a mais, tá? Então o custo comportamental ali da interação vai ser um pouco maior. Então, essa é a primeira razão pela qual a gente se cansa. E só para vocês terem uma ideia, tá? Por exemplo, telefone, se eu falar no telefone com alguém, não tem essa fadiga. Isso é a fadiga do vídeo. Segundo ponto. Tem pequenos atrasos na fala. Às vezes imperceptíveis, mas frequentemente tem microsegundos ou a fala acelera no final. E seres humanos, gente, a gente em especial, aprenderam a selecionar conteúdo a partir da equivalência entre movimento e som.
tá? A gente sempre tem essas coisas vindo juntas. E agora, de repente, elas não estão vindo mais juntas. Né? E agora eu tenho uma fala que não corresponde à expressão corporal da face. Tem atraso nisso. E o que isso significa? Significa que todo o meu treino agora está num ambiente um pouco menos generoso. Tem generalização, lógico, mas é um ambiente um pouco mais cansativo, que não permite o automatismo de uma coisa que eu treinei por 35 anos. Tá? Eu estou num ambiente um pouco modificado só por ter isso. Então, esses atrasos na fala, as pequenas interrupções, o precisar completar a fala do paciente, já viram isso? Às vezes trava, você consegue completar. Sabe o que você fala assim? Isso é muito... Isso é muito de... Vocês sabem o que eu falei, não sabem? Isso é muito o quê? Mas o precisar ficar nesse processo o tempo inteiro retira a naturalidade da comunicação. Quem conhece as coisas do Daniel Kahneman... Dan. Não tá dando. Dan, inspira 2, expira 5. Inspira 3, expira 5. Vamos lá. O som vai pior, tá? Porque eu desisti do meu microfone. Eu vou ter que comprar um fio novo. Tá dando pra me ouvir? Eu tô falando com o microfone do computador. Ele não é tão bom, né? Enfim. Olha, gente, olha o que eu comprei, sabe? Mó legal. Eu tô Nossa, Deus. E não deu. Enfim, né? Essa tecnologia. E ainda tem coisas como essa, né? Trava. Você precisa retomar o que você estava dizendo. E etc. Depois, a gente não vê a nossa imagem, né? A gente vê ela recomposta por pixels por um programa de computador. Tá? O que significa isso? Significa que o que a gente está vendo são quadrados, e a quantidade de quadrados que vocês estão vendo no meu rosto vai depender da qualidade da nossa banda, e não exatamente todos os pontos do meu rosto. E a gente tem várias pesquisas em emoções que mostram que empatia, por exemplo, depende com que eu repita no meu rosto microexpressões faciais da pessoa que está na minha frente. Então, você fica triste, tem pequenas descidas, sem perceber, ao ser empático, você está repetindo isso no seu rosto. E, aparentemente, quando a gente tem pixelagem, a gente perde essas microexpressões. O que significa que o que a gente fazia de forma automática, a gente, principalmente na nossa profissão, que era já sentir junto do nosso paciente, porque nosso rosto faz isso a despeito do nosso à vontade, aqui na comunicação por vídeo a gente não faz. Então, olha, mais alguma coisa que poderia ser feita, que costumava ser feita de forma automática, que a gente vai precisar fazer no manual. Repara quanta coisa a mais a gente está fazendo. Depois, gente, o óbvio é que a gente e os nossos pacientes frequentemente estão com uma tela assim na frente deles. Né? Não é com só a nossa cara. Né? Quantos de vocês já não tiveram o WhatsApp e web tocando, paciente olhando para outra tela? Coisas que, na prática típica, é muito mais difícil. Não é porque tem um paciente ou outro que mexe no celular. Mas, putz, eu não tinha nenhum paciente que acompanhava o movimento da bolsa enquanto estava na sessão. Meus pacientes que trabalham com o mercado financeiro, agora todos estão com a Bloomberg ligada. E você fala assim, cara, você não pode ligar, não, isso aqui não me distrai. Já é mais uma conversa sobre, tipo, cara, claro que isso te distrai, como não te distrai? Tipo, a alimentação da tua família ali pode melhorar ou piorar. Como isso não vai te distrair? Depois, gente, eu trouxe esse videozinho para lembrar que tem a vida, né? Vocês viram isso? É isso, né? É isso que a gente está tendo que lidar todos os dias. Né? A gente faz assim, filha, não vem para cá. Aí entra o segundo, né? A mãe, enfim. Putz, é muito mais difícil do que estando no nosso ambiente tradicional.
Por último, tá, a gente perde todas as dicas de expressão corporal. A gente está vendo nossos clientes só do ombro para cima. Eu esqueci de falar uma coisa, tá? E talvez a gente possa falar até em expressão corporal. A gente nunca olha nossos pacientes no olho atendendo online. Vocês repararam nisso? Para onde você precisa olhar para estar olhando para frente? Eu não sei se vocês estão vendo meu rosto, tá? Mas eu tenho que olhar para a câmera, né? Aqui. Para olhar para o seu paciente, para onde você tem que olhar? Você tem que olhar para baixo. O olho dele está embaixo. Então, sempre tem uma defasagem nessa comunicação. Ó, tudo isso para dizer o quê? A gente tem estratégias para melhorar isso, mas essas coisas não vão ser contornáveis. Tá? Então, estratégias como... Uma das dicas que eles falam é iluminação tem que estar vindo do lado. Eu nem consegui aqui porque está muito claro atrás, tá? Mas a iluminação tem que vir do lado e da frente. Então, pega o abajur mais forte que vocês têm e ilumina a parede atrás do seu computador. Se possível, o seu computador deveria estar assim, de cima para baixo. Tá? Vai melhorar a imagem, né, e o que a pessoa está vendo, ficar mais próximo de como a gente se vê em geral. Enfim, né, e aí, fora as dicas básicas, né, de lembrar de desligar tudo, a gente e os pacientes. E saber que a gente vai ter essas limitações. Então a gente precisa organizar a nossa agenda em torno disso. Isso tudo eu tô falando assim, putz, vai gerar fadiga. Então, putz, se antes eu atendia hora a hora, talvez agora vale a pena pensar 2 pacientes, intervalo, 2 pacientes. Porque não é a mesma coisa, não é a mesma profissão, é uma profissão muito parecida, mas não é exatamente a mesma. Dito tudo isso, qual é a boa notícia sobre atendimento online? As poucas pesquisas que a gente tem mostram que não tem perda de eficácia em tratamento quando ele vira online. Mas são poucas pesquisas, gente. Assim, nada muito seguro. A gente tem algumas pesquisas que mostram que não teve perda. Mesmo em coisas super difíceis, tá? Então tem pesquisas com TEPT. Estou trazendo para TEPT, né? Alguma coisa que você imagina que você precisa estar muito do lado da pessoa, né? Ela está falando sobre a pior coisa que aconteceu numa vida. Mas não, aparentemente funciona razoavelmente bem. Tem até algumas pesquisas que mostram que tem perdas e ganhos no online. Então, especialmente quando não é vídeo, por exemplo, o paciente sente que o terapeuta confia mais em sua capacidade de cuidar da própria vida, o que é uma medida tipicamente relacionada a bons resultados em psicoterapia. Tá bom? Vou lembrar vocês que tem um postzinho lá no blog do Behavior Tech, depois eu mando para a Josi, ela manda para vocês, falando sobre como ajustar o vídeo para treino de habilidades em DBT, quem estiver conduzindo o grupo. Tá bom? Gente, comentários, dúvidas, sugestões, xingamentos. O importante só é cada pessoa falar uma de cada vez, tá? Se for todo mundo ao mesmo tempo, eu não ouço. Não? Tá bom. Sem comentários, então, tudo bem, né? Não vou obrigar ninguém. Outra coisa que muda no online, né? Se estivesse aqui, eu estaria na frente, assim, sei lá, daquela, paradinho na frente dela. Ei, ninguém vai falar. Ninguém. Até constrangê-la o suficiente para que ela falasse. Mas não dá para fazer isso online, né? Eu tentei fazer isso umas vezes, o que acontece? A pessoa desliga a câmera e fala assim, haha, contra controle. Ó, de verdade, sobre esse nosso vídeo, tem todas as questões. A gente não pode achar que isso se torna mais difícil do que torna. Seja o mais parecido com o que você seria se você estivesse atendendo presencial. Se anotava, anote. Alguns pacientes, por exemplo, estou fazendo análise em cadeia com o paciente. Eu faço análise em cadeia e fico mostrando para ele assim. É esquisito, eu estaria sentado do lado dele, seria muito melhor? Sim, mas tá bom. Putz, desenha você também, a gente vai comparando. Tá? Então, a gente tem que pensar em estratégias pontuais para que seja o mais parecido possível. Eu acho que o risco que a gente tem em terapia online, especialmente para quem está trabalhando com DBT, é virar uma talk therapy. De tudo, ser uma fala, né? Se é um divã, muda menos, né? Não precisa nem ligar a câmera. Não, se tiver só o som, é mais parecido.
tá bom? Seguimos. A gente vai falar, então, desse pedaço de cima do livro do esqueminha da marcha, tá? E aí eu trouxe uma metáfora para começar, para falar o que é um grande atleta e um grande terapeuta, porque eu acho que é a mesma coisa. E poderia ser músico, eu super deveria mudar para músico, mas eu sou cabeça dura, eu não mudo, apesar de saber que 90% dos psicólogos não gostam de futebol. Mas tudo bem, né? Dá para entender a metáfora ainda assim. Então a pergunta é o seguinte, gente: por que que o Pelé era bom? Por que que o Pelé era, tipo, não só bom, né? Era muito bom, muito melhor do que a média. O que que fazia dele um jogador especial? E eu acho que esse lance aqui exemplifica. Então vou passar o vídeo para vocês, tá? Não? Play. Esse não é o Pelé, tá? Ele é o camisa 10. Esse. Ele erra, gente, mas ainda assim. Ó, olha esse lance com a gente. O que o Pelé precisa para ter esse lance? Então ele precisa de domínio técnico, certo? Se ele não é um corredor, não dá para fazer o lance. Se ele não treinou corrida, musculatura, tudo isso, não dá para fazer esse lance. Tá? Putz, eu imagino que vocês, se a gente estivesse perto do lance, a gente tinha cansado de diminuir o ritmo no meio da corrida ali e não tinha dado certo. Então a primeira coisa que ele precisa é força técnica, né? O treino nessa musculatura. Mas repara que aí a bola chega e vai em direção a ele. E ele vê o goleiro chegando. E ele pode tomar uma decisão e improvisar porque ele está 100% conectado com o que está acontecendo ali. Observando o goleiro, vindo em direção a ele, observando a bola, vindo em direção, estando 100% conectado às coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Tudo bem? E aí, quando você tem capacidade técnica e você consegue perceber o mundo à tua volta desse jeito, você pode fazer a terceira coisa, que é improvisar. Que é fazer o que as pessoas não estavam esperando, que é passar reto pela bola. Né? De novo, parece simples, mas olha como eu preciso estar exatamente percebendo o movimento do goleiro e o movimento da bola. Eu preciso estar muito atento no segundo a segundo. E eu preciso estar muito bem fisicamente para poder correr nessa velocidade. Quando eu tenho, então, percepção do segundo ao segundo, aceitação. Capacidade técnica de correr. Técnica comportamental, no nosso caso. Sabe? Conhecer os princípios de mudança. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ser capaz de improvisar. Fazer alguma coisa que parece simples do lado de fora, mas que ninguém está esperando e que produz uma mudança no mundo. No caso ali, ele ficar cara a cara com o gol. Que ele errou, mas tudo bem. Faz sentido, gente? Como é a mesma coisa? Então eu tenho arsenal técnico, percepção aumentada e capacidade de improvisão. São essas as coisas que eu tenho quando eu sou um atleta diferenciado. E quando eu sou um terapeuta diferenciado. Então, o arsenal técnico para a gente são as nossas técnicas comportamentais, paradigma de mudança. A percepção aumentada é a ideia do mindfulness e o paradigma de aceitação. E a capacidade de improvisar é o paradigma dialético. Então, gente, para quem não gosta de futebol, a mesma coisa vale para um músico de jazz. Quem é um bom músico de jazz? A primeira coisa que o cara precisa saber é saber tocar um instrumento. Não treinou obsessivamente tocar um instrumento, não dá. Sem capacidade técnica, não dá. Agora, se o cara tem muita capacidade técnica, mas ele não está atento à banda, ele não consegue improvisar do jeito certo. Ele vai improvisar na dele, né? No ritmo dele. Não é esse o ritmo de se improvisar em jazz. Então, putz, quando eu tenho arsenal técnico, eu sei tocar um instrumento, eu estou atento ao meu espaço na banda que eu posso tocar jazz, que é improvisar, fazer o paradigma dialético. Tudo bem? Então, para mim, isso é DBT. São as técnicas comportamentais que, às vezes, a marcha fala que é a pílula amarga que vai produzir, de fato, as mudanças. Eu tenho as técnicas de aceitação, que é o açúcar que a gente doura a pílula. Ou sabe o pão que a gente põe em volta do remédio do cachorro?
E eu tenho o ritmo ligando as duas, que é a dialética. Fazer DBT é estar atento a essas 3 possibilidades a qualquer minuto. Então, aprofundando. Aceitação. O que é aceitação? É a ideia do que a Marcia aprendeu com o Zen Budismo e o Mindfulness, apoiado ainda em cima da ideia de validação. Então, se vocês não lembram o que é validação, validação é comunicar a empatia. Reconhecer que sentir daquele jeito e viver daquele jeito corresponde a uma experiência válida no mundo. Detalhe importante, gente. Nem tudo que nossos pacientes falam e sentem é válido, tá? Logo, podem ser invalidados. A dificuldade dos muitos terapeutas que começam no DBT, para mim, parece que fica validando tudo porque validação é gostoso. E nem tudo é válido. Então, se já tiver alguma aula sobre emoção primária e secundária, então, ó, em 3 segundos, uma aula de meia hora, tá? De 1 hora. Então, em emoção, tá? Os estudiosos de emoção, não só no DBT, tá? Mas em geral, eles têm mostrado que punição social, tá? Ou invalidação de emoção faz com que a minha primeira resposta emocional seja rapidamente encoberta por uma segunda resposta emocional. Então, ó, por exemplo, quantos homens só sentem raiva num ambiente machista? Por quê? Chorar é coisa dos fracos. Homem não pode ser fraco. Logo, vem tristeza, rapidamente coloca uma coisa por cima, raiva. E qual que é o problema em terapia? Às vezes o cara vem com raiva e eu fico aqui validando a raiva. E validando a raiva. E o cara não muda. Porque o ponto todo é que eu preciso conseguir validar a tristeza. A tristeza é válida. Ela é uma resposta humana ao que aconteceu. A raiva que o paciente coloca por cima para se proteger, não. Se eu continuar validando para sempre a raiva, eu vou continuar mantendo meu paciente irritado. Tá? Eu preciso procurar isso aqui por baixo. Então, isso aqui, eu não vou ficar dizendo que é válido para o meu paciente, essa raiva. Eu vou atrás disso aqui. Tá? Como é que eu sei que uma emoção é primária ou secundária? Você nunca vai saber, tá? Sim, com certeza absoluta, mas dicas. Validação tem que produzir o resultado da pessoa abrir espaço para mudança. Se eu estou validando, a pessoa se mantém no mesmo lugar, estou validando a coisa errada. A função de validação é abrir esse espaço. Né? Paradoxalmente, tá? Aceitar o que é válido é abrir um espaço para poder mudar o que precisa ser mudado. E paradoxalmente muda a pessoa, né? Foi de não aceitação para aceitação, isso é uma mudança. Tem um gato querendo assistir a aula. O meu cachorro tá aqui no meu pé, me lambendo, juro. De novo, né? Atendimento online, né? Atender com um combo de cachorro, essas coisas, né? Ele quer água. E a gente zoando ele, né? O cara tá com sede. Tudo bem, gente? Nossa, que bacana isso que você falou, Dan, né? Eu acho que tem gente que estuda a validação, a mudança e não percebe isso que você falou, que é tão profundo, né? Que a validação, a função dela é exatamente isso, é abrir espaço para que a pessoa mude, né? Então, isso é muito profundo você entender isso, né? E, ó, Josi, posso falar um pouco da nossa consultoria, né? Como a gente viu várias vezes que o problema era isso, né? Putz, o paciente passou a amar o terapeuta. Porque ele estava validando as coisas erradas. Sabe? Nem sempre é bonitinho a validação. Às vezes a validação dói, mas é uma dor que aumenta o movimento. De novo, assim, né? O ponto da aceitação na DBT é abrir o espaço para que possa ter mudança. A gente não tem mudança sem esse espaço. Mas, putz, não tem mudança também se a gente fica aceitando para tranquilizar as pessoas. E é fácil a gente trocar validação por tranquilização. Ah, não, putz, é muito difícil isso. Ó, dicas minhas, tá? Que eu acho que vale a pena a gente brincar, pelo menos em roleplay. Proibir algumas frases.
Do tipo, eu imagino como é difícil para você, sabe? Nossa, eu imagino como você está se sentindo. Nossa, que difícil isso. Por quê? Não porque é errado fazer isso com o paciente, tá? Mas porque eu não estou treinando validar de fato. O que é difícil? Validar é dar nome para isso que é difícil. Só ser difícil, putz, é bom, mas é menos do que a gente pode se propor a fazer. Que é de fato encontrar essa emoção aqui, ó, que tá embaixo. Tudo bem? Quando a gente pensa em a aceitação? Em primeiro lugar, quando há um esquivar de alguma coisa, eu perco a oportunidade de entrar em contato com coisas positivas, com o que eu quero para minha vida. Tá? Então, a citação do Skinner que eu coloquei aí, né? Tempo e energia consumidos pela esquiva da punição poderiam ser liberados para atividades mais reforçadoras. Se eu vou trabalhar a aceitação quando essa barra aqui, que me traz comida, também me traz choque. Então, vou ter que aceitar que são essas duas coisas para poder entrar em contato com a comida. Porque a outra opção é morrer de fome. E na vida, né, gente, especialmente para seres verbais, é sempre isso. Amor vem sempre com medo de perder a pessoa amada. Porque ainda que eu encontre alguém que nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca vai fazer nada disso, não tem como eu fugir que ela pode morrer. Então, putz, olha, comida está sempre associada. Se para a maior parte das pessoas amor é um pedaço importante, vai vir sempre com um sinal de choque. Né? Posso não ser amado de volta, ou, na melhor das hipóteses, a pessoa pode morrer. Se eu não aceito isso, eu não vou conseguir entrar em contato com o reforçador. E depois, você tenta controlar algo incontrolável. Então, a brincadeirinha é que vocês tentem aí, tá? Não pensa num elefante rosa e de saia. Tá bom? Quem consegue? Não dá, né? Ai, gente, não vai dar tempo hoje, mas enfim. Minhas técnicas favoritas de aceitação. Podemos fazer juntos? Então, a primeira coisa é a validação. Então, repetindo, né? Comunicação explícita da empatia. O Jean, quando dá essa aula no meu curso com ele sempre fala assim, olha, você não precisa estar em paz para poder fazer isso. Ele tem razão. Agora, o que a gente precisa é usar a nossa equipe de consultoria e os nossos supervisores para, sim, se tornar o mais empático. Né? Em geral, quando a gente consegue, de fato, ver o mundo do ponto de vista da pessoa, fica fácil ser empático. Então, ó, Josi, você viu uma das primeiras versões do curso, talvez você lembre dessa história, e é legal ver como a história foi mudando ao longo das várias... a maneira como a gente olhou para a história tem mudando ao longo das várias vezes que a gente foi dando as aulas. Então, eu já contava a seguinte história, tá? Que ele tinha um paciente que tinha uma questão de... Os amigos deles todos tinham muita grana. E ele, tipo, puta, ele tinha um emprego normal, assim, então o cara trabalhava numa empresa grande e tal, mas, puta, os caras todos eram filhos que trabalhavam na empresa multimilionária do pai, sabe? Que então, com 20 e poucos anos, ganhavam salários de, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais. Aí tinham Porsches e tal. E aí o cara, putz, não queria mais encontrar os amigos e vira pro Jean e fala o seguinte, cara, como é que eu posso ir com merda de um Honda Fit? E nesse mesmo momento era o dia, o mês, onde o Jean tinha finalmente conseguido economizar para comprar o melhor carro que ele já teve. Uma merda de um Honda Fit. Né? E aí a gente olha para esse, putz, na primeira vez, cara, é difícil empatizar, né? E, cara, o Honda Fit é um carro bacana, para. Né? E, de novo, pode falar, né? Tipo, só por falar, puta, não, é difícil mesmo, né? Essa validação que eu tô pedindo pra gente treinar, não fazer. Agora, putz, vamos voltar, vai. Qual era o problema do paciente? Quem sabe, quem pode me dizer, sabe, não, né? Quem tem alguma sugestão? Qualquer pessoa consegue empatizar.
Eu não achei um Honda Fit, gente. Eu não sei vocês, mas é difícil para mim participar com carros. Tá, Eu acho, assim, que essa comparação constante, né, dele, do financeiro, pensando na questão financeira, porque a gente parece, assim, que ele está olhando só para essa parte, né, então que os outros têm uma condição financeira muito melhor do que a dele, mesmo a dele podendo proporcionar coisas boas. Então, assim, o difícil para ele está nessa comparação, digamos, de que ele queria estar no mesmo nível para poder acompanhar e fazer e participar dessas coisas que esses colegas faziam, sem olhar para as outras coisas, né? Que é bem isso, né? Um Honda Fit não é um carro ruim. Acho que é se sentir menos, né? Se sentir inferior. Deixa eu cortar vocês e vamos mudar um pouquinho. Eu adorei, tá, Renata? Posso aumentar o desafio? Pode ser para a Renata ou para a próxima pessoa. Eu sou o paciente, falem comigo. Porque é muito fácil descrever o que a gente falaria, é mais difícil falar de fato. Então, cara, eu não vou sair de casa com uma merda de um Honda Fit. Não vou sair. Cara, é difícil a gente se sentir inferior a quem tá perto da gente, né? Você sair com o Honda Fit e encontrar os seus amigos, aqueles com os quais você tá sempre se comparando. Porque é uma merda mesmo, cara. O cara chega de porte, de áudio, todo tempo, tem carrão e tal. E aí eu chego com o meu Honda Fit e recebo 2 tapinhas no ombro. Eu acho que uma outra coisa seria de ser... Eu sou um paciente, o André. Fala com ele, Rê. Fala Tá. com ele, você é a terapeuta. Bom, Dan, eu observo que essa comparação, né, quando você olha para o seu carro e olha para o carro dos outros colegas, parece que isso te traz sentimentos ruins, né, e acaba fazendo com que você ache que aquilo que você conquistou não seja bom. Não, mas não é bom. Não é bom, né? Eu percebo que é isso que está te incomodando. E o que você poderia fazer para mudar? O que você acha que você poderia fazer para mudar essa situação? Porque pelo que você descreve, os seus colegas, eles já vêm de uma família que tem dinheiro. Então, o que estaria ao seu alcance para mudar essa situação? Tem outras escolhas, né? E é foda, porque eu sei, eu podia ter ido do mercado financeiro. Tem outros jeitos, né? Tem gente que ganha dinheiro. Ó, pausa. Posso fazer um comentário? O conceito tá muito bom. Mas vê se você sentiu isso, Renata. Você falou demais. O conceito tá perfeito. O problema não é no conceito, né? Por isso que o falar com o paciente é importante no nosso treino, né? Porque o conceito tá fantástico. Agora, ó, vê o que vocês acham de uma coisa bem mais simples. Tipo, puta, você não sente que teus amigos te admiram com o teu carro? Você não se sente amado? Só. Faz sentido, gente? Ó, Sim, até mesmo porque aquilo que você colocou da validação, né, não é de repente a insatisfação com o carro, mas tentar ir identificando qual é tentar nomear, né, qual seria o possível sentimento que está por baixo aí desse desconforto, desse que ele para ele só tá assim, é um saco, ele está com raiva, né, ele está expressando de alguma forma a raiva. Então, com esses apontamentos, você vai estar buscando qual seria o verdadeiro sentimento que está por trás aí, por baixo. É o que percebi, né? Exato. Ó, e aí, gente, para todo mundo que achou carro bobo, como eu, né? Carro não, só caguei, assim, o carro precisa levar de um lugar para outro, tem um airbag, tipo, não preciso mais disso. Né? Quem aqui acha, ou já se viu no momento da vida, onde achou que não era bom o bastante para ser amado? Por um grupo de pessoas ou por alguém? Tá. Eu também.
Cara, quem não consegue simpatizar com isso? Puta, você precisava fazer mais pra ser amado, né? Que merda. Que merda que a gente vive nesse mundo, sabe? E aí o ponto, ó, que a gente chega em qual emoção? Ele tá irritado, né? Qual que é? Tristeza, né? Ó, só de falar isso, gente, vocês não sentiram uma tristezinha? Não. Esse é o ponto de quando a gente consegue empatizar, sabe? É muito mais fácil de chegar nessa emoção primária. Que talvez ajude a gente a jogar um novo jogo. Que não é o jogo do ganhar para ter mais dinheiro. Como a Renata bem disse, esse jogo o cara vai perder sempre. Sempre tem alguém mais rico. Sempre tem. Se esse é o nosso jogo, a gente ganha quando? Quando a gente chega no Bezos? Cara, não vai chegar. Ninguém chega. Nem um grupinho de amigos, sabe? Você chega. E se você chega e você ganha, o que acontece 99% das vezes é que imediatamente você diz como as outras pessoas são trouxas. E eu, que não sou nada demais, consegui. Não te aproxima de ninguém. O cara vai assistindo isso sozinho. A Ana Paula fez um comentário aqui. Deixa eu ver. Se você dissesse algo do tipo: não entendi completamente a questão financeira e ainda entendi como é se sentir inferior. Fazer de tudo para ser aceito. Isso não soa mais genuíno da parte do terapeuta ou invalida. Fiquei com essa dúvida. Ô, Ana, eu acho que depende do seu estilo, tá? Eu acho que não tem um certo ou errado. Eu sigo uma ideia do pessoal da entrevista motivacional que tira eu das suas frases, sabe? Não é sobre você, é sobre ele, sabe? Então, mas não que seja tecnicamente errado, tá? Eu acho que funciona igualmente bem se você tirar a primeira parte. Eu sei que eu vou me sentir inferior. Ou cara, é uma merda se sentir inferior. Eu acho que precisa estar ou ser admirado e amado. Esse é o problema. Que faz uma equivalência entre admiração e amor, que muita gente faz, e que é uma bosta, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem? Então, isso é um treino legal de validação. Acho, pelo menos. E aí, só lembrar, putz, tem 6 níveis e tal, tá bom. Depois, mindfulness. Eu coloquei como uma das minhas habilidades favoritas, porque é a habilidade que os analistas de comportamento mais resistem. Mas, se você vê o pessoal da DBT, é aqueles mais falam. E a gente resiste com as nossas razões, né? Não só me vem com mente, ainda vem com mente sábia, né? Putz, dá uma vergonhinha só de falar de voz alta, não é? Pequenininha assim, né? Mas é bastante importante. Porque, na verdade, o que é a mente sábia, né? É dar uma oportunidade para o paciente falar de fora das racionalizações ou de fora do episódio emocional. Todo mundo sabe que tem esse lugar. Sabe? Talvez mente sábia em arte, por exemplo, seja falar em direção a valores. Então, o que eu vejo com muitos pacientes com desregulação emocional. Na hora que você treina por um tempo mente sábia, vira um código de vamos zerar essa conversa. Vamos partir de um lugar mais bacana. Então, ó, por exemplo, conto sempre esse exemplo, tá? Então, eu nem sei, gente, vocês sabem o que é mente sábia? Então, de novo, em 10 segundos, tá? A ideia da DBT vinda do budismo, tá? Isso aqui não tem a ver com esse comportamento, mas também não é uma invenção da marcha, vem do budismo. É de que tem 3 estados da mente humana. Uma é o estado emocional. Ele é quente, ele é impulsivo e ele frequentemente faz a gente fazer as coisas de forma rápida, mas que a gente não faria desse jeito se a gente não tivesse dentro da mente emocional, tá? Do outro lado tem a mente racional. Ela é fria, ela é calculista, ela é a mente que um serial killer usa para planejar um assassinato. Sabe? Ela é ótima, mas ela não leva em conta quem são pessoas e como são pessoas. Então, ela funciona muito bem para... Então, sei lá, se eu quero ser um ator, preciso de mente emocional. Saber me conectar com ela. Se eu sou um matemático, eu preciso de mente racional, eu preciso saber me conectar com ela. Elas não são ruins nem boas.
elas têm funções. Mas a ideia é de que... Então, primeiro, gente, mente emocional. Vocês conseguem pensar em algum momento da vida de vocês onde vocês fizeram cagada, vocês estavam em mente emocional? Né? Quem aqui chegou de um dia difícil no trabalho e, tipo, teve uma briga com o marido ou esposa, ou namorado, ou parceiro, sei lá o que for, porque estava em mente emocional? Sabe, quem aqui briga mais perto da hora do almoço? Tá? Não precisa nem ser tão sofisticado. E do outro lado, vocês conseguem ver onde vocês se prejudicaram, que vocês ficaram excessivamente em mente racional? Alguém consegue me dar um exemplo? Dan, eu não entendi direito a pergunta, ficou ruim a conexão para mim. Ele quer um exemplo de quando a gente fez algo em mente só racional. Ficou muito nessa parte racional. Ficar racionalizando os motivos do outro. Você tem coragem de dar um exemplo concreto, Maria, da tua vida? Ai, eu não sei se tão concreto, mas eu tendo a isso, assim, a avaliar tanto toda a situação que eu me invalido as minhas emoções no processo, invalido os meus motivos no processo, porque o outro também tem direito. Então, vê se funciona parecido, vou dar um exemplo meu. Eu decidi que eu queria estudar uma coisa nova, várias vezes na vida, tá? Mas sei lá, a última vez foi, sei lá, arte baseada em RFT. E eu falei assim, é muito simples, quero estudar isso, eu gosto, interessante pra mim, muito simples. Eu vou todo dia acordar 2 horas mais cedo. E eu estudo essas 2 horas, e eu começo o meu dia e vivo normalmente. Segunda a segunda eu crio o hábito, e tá ótimo. E quem que adivinha o que aconteceu 3 dias depois? Eu não quero mais ver arte baseada em RFT pintada de ouro na minha frente. Que em 3 dias depois eu tava só me sentindo culpado e sem conseguir estudar. Porque é isso, né? Um problema muito racional, né? Perfeito se eu fosse um robô. Sabe? Sendo quem eu sou, eu preciso ler um romance à noite antes de dormir. Tipo, eu sou essa pessoa. Eu quero terminar de ver minha série, porque essas coisas são importantes pra mim. Eu não quero acordar todo dia às 6 da manhã para ler um manual de RFT. Infelizmente, eu queria ser essa pessoa, sabe? Mas, putz, eu não sou. Bem, gente, vocês nunca fazem isso? Sou só eu? Tá bom. Dan, eu fiz uma coisa ontem que pode ser um bom exemplo. Minha mãe chegou aqui em casa e reclamando muito que estava com dor, e eu comecei a procurar na internet o melhor remédio para ela tomar. Liguei na farmácia, fui atrás do remédio, dei o remédio, e a dor não passava, e a dor não passava, e a dor não passava, e ela reclamando, e eu tentando, de alguma forma, eliminar a dor que ela estava sentindo e da qual ela estava se queixando, até que eu falei assim, isso não está doendo tanto fisicamente, eu não estou sabendo olhar para o pedido de ajuda, né? E aí eu sentei na cama e disse assim para ela, puxa, deve estar sendo muito difícil para você, que sempre cuida de todo mundo, está sendo cuidada hoje, né, mãe? E ela desabou a chorar, né? E aí eu percebi que eu estava totalmente olhando para os fatos, tentando buscar um remédio que atendesse a necessidade física, mas o que ela precisava naquele momento era de atenção, de carinho, de escuta e de cuidado, né? E eu fico sempre pensando quantas vezes a gente faz isso e a gente fica muito apegado ou a uma condição ou a outra condição. E é muito difícil achar mesmo essa mente sábia, esse caminho do meio, né? Perfeito, Ali. Amei o exemplo. Amei. Ó, e quantas vezes a gente não faz isso com os nossos pacientes, né? A gente olha para eles como se eles fossem um problema que a gente precisa solucionar. Isso é mente racional. Se essa pessoa fizer A, B, C e D, aí tá tudo bem. E por melhor que seja a nossa análise, de novo, o que eu disse da supervisão, sabe? Cara, como as pessoas tendem a não se encaixar, né? E se rebelar. E, de novo, o que não quer dizer que a gente não deve pesquisar o melhor remédio e dar o melhor remédio. É só que, putz, não achar que isso é tudo.
Às vezes o que a gente precisa é resolver um problema de forma racional, não é um problema. Como às vezes o que a gente precisa é poder ver um filme e chorar, sabe? E se perder em mente emocional. Não tem problema. Agora, o ponto é quando a gente é dominado por um e por outro, né? No teu caso, excelente, né? De como ver como um problema a ser resolvido e não, né, juntar, puta, o que essa pessoa tá sentindo, o que eu tô sentindo com o que ela tá sentindo, junto com a racionalidade. Afastou. E aí, então, eu tenho a mente sábia, que é esse lugar no meio das duas. Mas que é mais do que intersecção. A Marcia fala que é o nosso acesso ao nosso poço de verdade. No final das contas, a gente sabe o que é importante pra gente. A gente precisa só se dar a oportunidade de ouvir. Então, vou dar um exemplo clínico. Posso? Eu tinha uma paciente que ela começou terapia para bulimia, tá? Tipo, super séria, assim. Ela, tipo, purgava, às vezes, mais de 10 vezes no dia. E aí, passou um tempo, puta, a gente conseguiu cuidar super bem da bulimia. Tá? As coisas foram se acertando. E aí ela se deu conta de que, putz, uma das coisas que a bulimia tava como ganho secundário, assim, para ela, é que ela tinha um tempo para não resolver a vida dela. E ela era uma mulher brilhante, advogada, tinha se formado na USP em Direito. Só brilhante. E muito engajada socialmente, especialmente nas questões do feminismo. E um pai advogado de escritório super bem sucedido. E ela ficava oscilando entre eu quero fazer o que eu amo e eu preciso ganhar dinheiro. Né? E aí, putz, uma primeira sessão de discutimos. Eu falei assim, putz, um lugar legal onde eu posso ficar é trabalhar na procuradoria. Não, na defensoria, desculpa. Na defensoria do Estado. É um espaço onde está crescendo, um espaço para delegacia da mulher, mas não procuradoras mulheres ligadas na questão da mulher. Então, putz, eu acho que é o lugar onde eu me vejo de ter uma carreira, tipo, putz, onde eu faria o que eu acredito. E, né, eu poderia ganhar dinheiro. Beleza, ótimo. Fantástico. Acho que a gente tinha chegado numa coisa perfeita. Semana seguinte, mesma questão. Discussão, mesma resolução. Terceira semana, mesma questão. Quarta semana, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente parou de discutir, a gente fez exercício de mente sábia. E aí o que estava demorando 40 minutos demorou 30 segundos. E o que eu acho mais importante, né, na hora que a gente fez o exercício, respirou e falou assim, cara, o que você já sabe? Abriu espaço para uma outra coisa difícil. Que ela não estava conseguindo estudar. Ela não sabia se ela ia dar conta. Que, cara, abraçar os nossos sonhos dá medo. O Reis, no livro novo dele, ele fala uma coisa que eu tenho repetido muito. Que a gente dói onde importa. Sabe? Aí importa pra você? Você quer ajudar os outros? Cara, vai doer. Vai dar medo. Ninguém fica triste quando descobre que, sei lá, o filho do general na Coreia do Norte morreu. Assim, tipo, puta que pena, tá? Não perde a tarde, né? Porque essa pessoa não importa. Agora, putz, quando o seu filho morre. Dói ou não importa? Tudo bem? Fica mais palatavelmente sábio, gente. Vocês tinham o preconceito que eu tenho. Mas dá para entender qual a utilidade dela. A DBT tem o critério máximo da DBT, é o critério pragmático. O que ajuda essas pessoas? E eu acho que, por mais que seja, né, a gente que é da análise do comportamento, a gente ainda não achou um nome técnico para falar de mente, mas eu acho que essas coisas tornam mais acessíveis à comunidade de modo geral, e às vezes até mesmo para o paciente entender algumas coisas, né, porque são conceitos que são fáceis para a comunidade. De alguma forma, todo mundo já ouviu, né? Você é muito racional, qual que seria a questão? A mente sábia é o que? Bom, a gente já sabe o conceito de mente, né, culturalmente, de sábio também, mais ou menos. Então, eu acho que é tranquilo a gente
absorver esses termos dentro do contexto, né? Então, eu não tenho nada contra isso. Nossa, Dan, você tá amolecendo até a Renata. Eu tô tentando fazer isso com ela, com DBT já faz não sei quanto tempo, ó. Você tá conseguindo uma proeza, viu? Mas, Jojo, eu falei para você que eu não tinha nada contra, é que eu não conhecia, entendeu? Mas não tenho contra. Mas tá bom. Mas ó, só para falar, Renata, eu concordo 100% com você. A gente tem que lembrar que a gente tem mais de uma comunidade com quem a gente precisa se comunicar. Ó, em DBT a gente tem no mínimo 3. Primeira comunidade, e a mais importante é meu paciente. Cara, não dá para falar sobre paciente com comportamento verbal encoberto. Não dá. Na boa, assim. Tipo, isso para mim tem mais de cara de doutrinação do que de terapia, sabe? Cara, ele não precisa saber seus termos. Então, se você quiser, você faz sua tradução ali na tua cabeça, tá tudo bem, né? A gente pode sair para frente, ele não está preocupado com o lugar do dualismo no desenvolvimento de ciência, sabe? Não é parte do sofrimento de 90% das pessoas. 90%. Acho que dá para aumentar esse número aí, né? A segunda comunidade é a minha equipe de consultoria. Eu preciso ter uma linguagem em que eu consigo falar com a minha equipe de consultoria e com meus pacientes numa linguagem parecida. Não precisa ser idêntica, mas precisa ser uma tradução muito fácil. E aí repara que se eu começo a pegar essas coisas e eu vou fazer uma análise com termos dos conceitos básicos da análise do comportamento, vai começar a ficar muito difícil. Né? Putz, eu preciso conseguir me comunicar com a minha equipe de consultoria. E aí tem a terceira, que é os meus pares enquanto cientistas e pesquisadores. Que aí eu preciso dessa linguagem mais clara e mais precisa. E eu sei que tem alguns esforços na DBT de operacionalizar melhor esses termos, mas que são difíceis. Né? Sim, tem na APES também, é difícil. É difícil. A Kellen está falando um exercício no chat, deixa eu abrir para ver que eu quero saber. Acorde pela manhã de dormir mente umas 20 vezes. É de sensibilização. Brincadeiras à parte, acho muito importante essa nossa abertura para utilizarmos termos que nos aproximem cada vez mais da comunidade leiga. Também acho, gente. É uma brincadeira de sensibiliza. A gente vai tendo menos dor de barriga a utilizar. E eu acho assim, que se você sai um pouquinho assim da área ali, dos behavioristas chiitas, você vai ver que nem dói mesmo, assim, era mais assim, tipo, naquele lugar ali, sabe? Minha outra habilidade preferida é a aceitação radical. E aí eu tenho uma pergunta para vocês sobre como a gente faz. Eu não previ bem o tempo da aula porque eu perdi mais tempo do que eu imaginava falando de internet. Desculpa, gente. Mas a gente tem duas opções aqui. A gente faz o exercício e aprende na prática, ou a gente pula, e eu só falo rapidamente sobre o que é, a gente vê mais coisa para frente. Ó, só para dizer de verdade quais são as alternativas. A gente pode, agora, eu passo rapidamente por tudo que eu ia falar em 5 minutos, e a gente faz um roleplay no final, ou a gente treina com a gente as habilidades. O que vocês preferem? Valendo, quem quiser votar pelo chat, vale, tá? O roleplay seria da dialética entre a aceitação e a mudança, Dan? Vou mostrar como é que vai ser o roleplay. É um joguinho que eu inventei. Tá. Que eu inventei, não, que eu adaptei do Reis, né? Que você poderia ver o que poderia ser mais produtivo, né? Porque eu acho que tem bastante gente aqui que não tem... Está começando a ter acesso a DBT, que não conhece. Então, acho que o que seria mais... O que você acha pela sua história aí, com pessoas que não conhecem muito de DBT, qual seria o mais produtivo? Não sei. Eu mesmo, assim, não sei, assim, não sei mesmo, assim, é uma ótima pergunta que a resposta não tem. Porque não é só sobre, né, o que eu acho, é sobre o lugar que vocês estão.
Não posso pretender saber onde vocês estão, sabe? O que é importante para vocês nesse momento. Por isso que perguntar. Eu treinaria aceitação. Acho que é. Tá bom? Eu acho que Então, também mas dá tempo de fazer as duas coisas. Eu acho também que aceitação radical, porque de uma forma ou de outra, geralmente a gente tem trabalhado muito a aceitação radical, né? E acho que seria legal no roleplay agora. Tá bom, mas aí não vai ser o roleplay, a gente vai fazer como se todo mundo aqui fosse paciente, eu e vocês, tá? Sim. Tá. Fosse mais de um treino de habilidades do que de uma terapia, tá? Sim. Sim, ok, melhor. Tudo bem. Então, a aceitação radical, gente. Vamos começar dizendo o que é e depois a gente vai treinar a fazer. Tá bom? Dan, aumenta um pouquinho. Aumenta o quê? A letra? A A imagem. letra, a imagem. Não vai dar, A gente. imagem. Isso aí eu não vou conseguir fazer pra você, não. Não. Eu falei em voz alta, tá, gente? Desculpa. Mas não se preocupa, não precisa ler. Se quiser e tiver, é a página 342, 343 do livro de treino de habilidades. Então, ó, primeira coisa. O que é radical? Então, radical é igual ao behaviorismo radical, tá, gente? Não é tipo... É de raiz. Então, significa até o fim, de modo completo, total. Então, da raiz às folhas. Tudo bem? É aceitar em sua mente, em seu coração e em seu corpo. Então, às vezes é fácil aceitar racionalmente, mas a gente esquece que putz, é um processo de corpo inteiro. De entrega. É quando você para de lutar com a realidade, deixa de ter acesso de raiva porque ela não é como você queria e abandona o amargor. Ó. Raiva. Vocês conhecem a história do Sêneca com o Lúcio Flávio? É uma história predileta disso, gente. O Sêneca, quem gosta de filosofia, recomenda ler o Sêneca, quem gosta dos históricos, tá? Um cara legal. E ele tem uma série de cartas que ele mandou para amigos, tá? Uma dessas cartas ele está contando a seguinte história. Ele estava na casa desse senador que era o homem mais rico de Roma, que eu acho que chamava Lúcio Flávio, mas eu posso estar enganado. Era o homem mais rico de Roma. E ele era famoso por detestar barulhos de copos se quebrando. Ele detestava esse barulho, deixava ele louco de raiva. E um dia ele fez uma festa gigantesca. E tudo do bom, do melhor, e o Sêneca, né, meio pobretão, filósofo, foi convidado. E tava lá, assim, meio achando tudo um pouco de exagero, mas tipo, dizendo assim, nossa, olha, é isso que a riqueza compra. E observando ali, né, alguém que tava meio de fora, sentindo que putz, nem era o que era importante ser comprado. Em determinado momento, passa um escravo, uma bandeja de copos de cristal na mão, e tropeça. E cai a bandeja e faz aquele barulho. E todo mundo fica meio em silêncio, né? Respira fundo. E o Lúcio Flávio tem um acesso de ira e acaba com a festa. E pega o escravo e joga num poço de lampreias na frente de todo mundo. E o Sêneca olha pra isso e fala assim, nossa, o que faz alguém sentir tanta raiva? E ele tá escrevendo pro amigo e ele fala assim, eu passei refletindo. E não pode ser o barulho, né? Porque o barulho acaba tão rápido. O que é? E aí o Sêneca fala, cara, se a gente parar pra pensar, é muito óbvio. O problema é que o Lúcio Flávio acredita num mundo onde copos não se quebram. E aí fica intolerável quando os copos se quebram. Então, aceitação é deixar de ter acesso de raiva, não porque os copos não se quebram, porque os copos se quebram, mas é porque aos poucos a gente foi abandonando essa nossa fantasia de que os copos não deveriam se quebrar. Tá bom? E por isso que a aceitação não é nem sempre fácil nem gostosa, porque às vezes é olhar para os cacos.
O que tem que ser aceito? A realidade como ela é. Os fatos sobre o passado e o presente são fatos, mesmo que eles não agradem, mesmo que o copo se quebre. Existem limitações no futuro para todos, mas somente limitações realistas precisam ser aceitas. Voltando para aquele caso do paciente do Jean, cara, você nunca vai ser tão rico. Talvez seja uma limitação. Tudo tem uma causa, inclusive eventos e situações que lhe causam dor e sofrimento. A vida pode valer a pena ser vivida, mesmo com seus fatos dolorosos. Eu até tiraria esse mesmo, gente. Prefiro. A vida vale a pena ser vivida com seus fatos dolorosos. Por que aceitar a realidade? Primeiro ponto. Rejeitar não modifica a realidade. Eu rejeitar os copos quebrados não vai impedir que copos se quebrem. Não é assim. Até, inclusive, para mudar a realidade é preciso antes aceitá-la. Não que é possível mudar. A dor não pode ser evitada. É a maneira que a natureza tem de sinalizar que alguma coisa está errada. Pensa quem quer viver sem dor, gente. Vocês conhecem aquela síndrome das crianças que não sentem dor? Sabe que elas morrem jovens, quase todas, né? Porque a gente perderam o sinal de que tem alguma coisa errada. E a mesma coisa vale porque a gente sente. A gente precisa disso para poder se cuidar. Rejeitar a realidade transforma a dor em sofrimento. Vocês conhecem essa equação budista? Então, a ideia de que sofrimento é igual a dor mais tentativa de rejeitar a dor. Ou rejeição da realidade. Dor é um dado. Sofrimento não precisa ser. A recusa em aceitar a realidade pode mantê-lo paralisado na infelicidade, amargura, raiva, tristeza, vergonha ou outras emoções dolorosas. E ó, o centro aqui é no paralisado. Lembra que a gente quer abrir espaço para movimento, é voltar para a dança. A aceitação pode levar à tristeza, mas geralmente é seguida por uma calma profunda. O caminho de saída do inferno passa pelo sofrimento. E eu gosto de ler essa frase como o caminho de saída do inferno passa pelo inferno. Não dá para sair do inferno sem dar pelo menos um passo no inferno. Recusando-se a aceitar o sofrimento que faz parte de sair do inferno, você recai no inferno, você fica lá. O que a aceitação não é, tá? Não é aprovação, não é compaixão, não é amor, não é passividade, não é contrário à mudança. A aceitação simplesmente dizer as coisas são assim. E poder sentir o que a gente sente quando a gente precisa se repetir as coisas são assim. Então, ó, vamos praticar juntos. Pode ser? Então, quem tiver um papel, por favor, escreva. O que é difícil para você aceitar? Ó, vou dar o meu exemplo, posso? Para mim é difícil aceitar duas coisas. Hoje, tá? Hoje, tipo, dia, sei lá, 8 de outubro. Que eu não gosto muito de atender. E é o que eu vou fazer a minha vida inteira. Difícil aceitar essas duas coisas. Qual é a de vocês? Quando você conseguir escrever não mais longo do que eu falei, tá? O meu já tá longo. Escreve no papel, não fica na cabeça. Escreve. Escreve e lê. E percebe a sua cabeça dizendo, não deveria ser assim. As coisas não deveriam ser desse jeito.
Repara que você está lutando. Percebe seu corpo enquanto você está lutando. E muda a sua postura rapidamente. Para alguém que não está indo para a guerra, para alguém que está voltando da guerra. Lembre-se que a realidade desagradável é apenas como é. E não pode ser mudada. Eis o que aconteceu. Eis os fatos. De novo, repara a luta, tanto interna quanto no seu corpo. E volta. E olha para a frase que você escreveu. Fala. Eis o que aconteceu. Eis o que é. Lembre-se que existe causas para a realidade. Alguma história levou até isso. Considere como as vidas das pessoas foram moldadas por uma série de fatores. Como são bilhões de pedras caindo num lago e fazendo bilhões de ondas. Observe que, dados esses fatores causais e como a história conduziu até esse momento, essa realidade tende a ocorrer exatamente assim. Essa onda ia chegar ali onde chegou, com essas pedras todas sendo jogadas. Olha para a frase de novo e diz: foi assim que as coisas aconteceram. Foi assim que eu cheguei aqui. Pratique aceitar com todo o self, mente, corpo e espírito. Seja criativo para encontrar maneiras de envolver todo o seu self. Use autoinstrução. Isso foi o que aconteceu. Mas também considere o uso de relaxamento, de se colocar nessa postura. Preste atenção na sua respiração. E deixe as mãos dispostas. Enquanto você pensa ou olha para o que parece inaceitável. Se for o caso, reze. Ou vá para um lugar que te ajude a aceitar. Pode ser imagens, pode ser o que for. Mas é isso que aconteceu. Pratique a ação oposta. Então, vamos só ficar nisso por um segundo, tá, gente? Estou vendo que algumas pessoas estão precisando de um pouco de tempo. Sente o ar entrando e saindo mais quente. Percebe você lutando. Percebe que você pode aceitar, por mais doloroso que seja. Isso aconteceu. No seu tempo, abre os olhos e observa o mundo à tua volta. Isso aconteceu, mas o mundo está aqui também. Olha para as caras das pessoas aqui. Aceitar o que aconteceu não é achar que a gente está sozinho. Olha em volta. Muita gente aqui parece estar me dizendo com os olhos: eu sei o que é sofrer. Sim. Vamos parar 2 minutos e olhar quanta gente compartilha a dor sem a gente saber. E agora a gente vai tentar praticar a ação oposta, tá? O que você faria da tua vida em relação a isso, se você aceitasse os fatos? Então, haja como se você tivesse aceitado, ainda que você não tenha aceitado. Comporte-se da forma como faria se realmente tivesse aceitado. Escreve, gente. Enfrente antecipadamente os eventos que parecem inaceitáveis.
próxima conta, no meu caso, daqui a 10 anos, tá na mesma posição. Parece inaceitável. Como eu estaria se eu estivesse aceitando? Deixa eu me imaginar acreditando que eu posso aceitar. Faça ensaio encoberto. O que você faria se aceitasse isso que parece inaceitável? Como seria seu sábado? Atente para o seu corpo enquanto você pensa nisso tudo. E permita que decepção, tristeza ou pesar existem em você. Reconheça que a vida pode valer a pena ser vivida, mesmo com dor. Eu não consigo ler o último. Levante os prós e contras, caso você esteja se recusando a praticar a aceitação. Por que aceitar? A favor do quê? Tem que ser a favor dessa vida que a gente pode viver a hora que a gente aceita. Do que a gente pode desfrutar a hora que a gente aceita. Gente, eu estourei meu tempo, peço desculpas, mas eu queria ouvir de vocês, se alguém quer falar alguma coisa. E eu sei que é um exercício difícil, gente. E pega. E se te pegou, guarda um momento para pessoas com quem você quer conversar, tá? Eu tô falando com profissionais, mas a gente é humano antes de tudo. E o ideal seria que a gente tivesse meia hora para cuidar um do outro agora, mas a gente não tem. Então eu vou pedir para, por favor, quem puder, ofereça e peça esse lugar, tá bom? Por favor. E, né, que babaca da minha parte, né? Porque eu não posso dar e eu tô falando para alguém fazer. Mas a vida é essa, né? A gente é uma comunidade de terapeutas, esse é o lema do BT, uma comunidade de terapeutas atendendo uma comunidade de pacientes. E é por essa ideia. Alguém quer fazer algum comentário breve, gente? Eu quero, Dan. Eu quero te agradecer por esse exercício, por esse momento, né? Mas foi muito interessante fazer o exercício porque, à medida que eu fui olhando para a frase, eu fui percebendo meu corpo inteiro enrijecido, eu brigando com isso, brigando com os fatos, achando injusto, com medo de sentir saudade, o medo dessa dor, né? E à medida que eu fui praticando a aceitação, parece que eu fui relaxando, parece que eu fui não saindo do inferno, mas ficando com o pé fora. Eu acho que essa é a condição, né? Já conseguindo colocar um pé para fora. E a ação oposta que eu queria compartilhar com vocês, que eu me prontifiquei a fazer, foi tentar viver, aproveitar cada minuto da minha vida, porque ainda assim eu tenho direito, um dia de cada vez, com atenção e com mais gentileza. E eu acho que é isso que me permite uma aceitação dessa dor e desse sofrimento que eu estou vivendo nesse momento. E eu quero te agradecer por ter me permitido fazer esse exercício hoje, tá? Kelly, o que eu acho que você está dizendo é que algumas vezes o que a gente precisa é colocar a tristeza num lugar novo, não é fazer ela ir embora. Isso. Por isso que eu me permiti ficar com o pé no inferno ainda. Obrigada. Gente, só para falar, tá? Assim, no treino de habilidades, a gente deveria estar fazendo coisas desse tipo. É óbvio que já conhecendo os pacientes, né? Todos esses detalhes. Óbvio que com muito mais tempo de ajudar a se regular depois do que a gente está tendo agora. Mas essa é a ideia de treinar uma habilidade, sabe? Se a gente tivesse ficado na parte onde eu falei, eu li o que era aceitação radical, teria sido muito diferente do que a gente fez. Esse é o ponto quando eu falo que não é uma talk therapy. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Ninguém quer comentar mais o exercício? Eu queria só comentar
aceitação normalmente é uma parte difícil, né? Que para mim, normalmente, eu encontro alguma resistência, mas de alguma forma vai. E hoje eu tô com um problema tão banal perto do que outras pessoas passam. E eu tive muita dificuldade de aceitar e me fez me aproximar muito da dificuldade que os clientes têm, porque a gente às vezes pede para as pessoas aceitarem coisas horrorosas, né? E hoje eu consegui chegar muito mais próximo disso por conta de uma coisa que não chega perto. Então foi bastante valioso para mim isso, se me colocar nesse lugar de dificuldade. Muito obrigada. Posso só fazer um comentário, Maria? Sim. Não tem sofrimento banal, tá? Sim, não, mas é que, né, é uma situação muito, enfim, eu imagino que vocês entendam e eu entendi também o que você quis dizer, é um julgamento, né? Coloca o julgamento, a gente coloca como precisar ser uma competição. Sabe? E não é isso, é uma comunidade. Obrigada. Gente, eu infelizmente preciso ir, porque eu preciso preparar o almoço ainda. Não consegui fazer tudo o que eu previa, Josi, desculpa. Acho que a Josi, quando me convidou, já sabia que isso tinha uma chance razoável de acontecer. E espero que tenha dado para aprender ou aproveitar o momento com alguma coisa. E, enfim, e começar ou aprofundar o estudo de DBT. Só para falar, gente, quem quiser, assim, estou fazendo um jabá aqui terrível, posso, Josi? A gente vai dar o meu curso com o Jean no final do ano, de novo. Então, quem achou que, putz, eu queria ver isso tudo de forma mais organizada, né, putz, pensado 4 dias seguidos de imersão, eu mando a divulgação, quando a gente tiver a divulgação para a Josi, ela manda para vocês, se não for problema fazer jabá, tá? Mas, de novo, assim, só fica aí a oportunidade, a gente vai ter esse curso. Muito obrigada, tá, por toda a sua disposição. Eu acho que, igual você falou, eu não fiz o que eu prometi, mas são justamente as suas escapadas, né, que eu acho que tornam a sua aula tão diferente de tudo que a gente vê por aí, né. Para mim foi muito importante fazer esse último exercício, eu fiz em relação a algo que eu não tinha feito nenhuma vez ainda, é algo que está muito presente, então foi bem importante, eu te agradeço também. E te agradeço por tudo, por você estar aqui tão presente, deu para sentir, né, gente? E para mim isso nossa, foi muito especial. Obrigada mesmo. E, gente, vale muito a pena esse curso, viu? Quem puder fazer, muda a vida. Obrigada, Dan, por tudo, tá? Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Desculpa os problemas técnicos. Espero que tenha dado para aproveitar alguma coisa, tirar alguma coisa. E precisando de alguma coisa, a Josi tem meu telefone. Pode passar, Josi. Eu tô aqui para vocês precisarem, tá bom? E, enfim, feliz Dia das Crianças. A gente... Obrigada, Dan. E eu acho que, assim, você deu para perceber que você está muito de acordo com o que você fala e você faz, né? Apesar de nós não sermos seus clientes, eu achei que você foi conduzindo, né, esse momento de uma forma, assim, muito presente, né, de acordo com o que você foi sentindo, ou o que a gente foi falando. Então, eu acho que isso dá muita diferença, né, em ouvir sobre um assunto e compreender o assunto, né? Então, agradeço muito também. Foi um prazer, gente. Vocês são muito doces. Obrigado. Beijo. Beijão, gente.